vez aqui o Dr. Vladimir Kumer, neurologista, parceiro também do Instituto Reage, aqui no estúdio da CBN Joinville. Doutor, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Boa Tarde. Obrigado, Beto, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui. E hoje hoje informar o pessoal, né? Isso. Sobre mais alguma coisa. Inclusive, né, faço o contato, faço o convite para quem tiver alguma dúvida sobre o papo que a gente vai trazer aqui agora ou qualquer outra dúvida sobre a terceira idade, os cuidados nessa faixa etária, pode encaminhar aqui no 999-723493, o WhatsApp da CBN Joinville, 999-723493. E hoje você preparou um assunto curioso. Eu particularmente não tinha ouvido falar ainda, uma novidade, foi até fazer uma pesquisa prévia aqui, doutor, que é a estimulação transcraniana. Explica pra gente, explica pro nosso ouvinte o que é essa modalidade da medicina que você estava me explicando aqui. São ondas magnéticas para estimular o cérebro. Isso. A estimulação magnética transcraniana, ela faz parte de um grupo terapêutico da medicina que recebe o nome de neuromodulação. A neuromodulação é todo aquele procedimento médico em que a gente consegue modificar o funcionamento do cérebro através ou de impulsos elétricos ou de impulsos eletromagnéticos. Então a gente ganha esse título maior, né, de neuromodulação. Vamos falar especificamente de um tipo da neuromodulação, que é utilizando os impulsos magnéticos, que se dá o nome da estimulação magnética transcraniana. Transcraniana, que ela é feita por fora, ou seja, a gente não coloca nada lá dentro do paciente, né? Apenas não faz nenhum corte, nenhum uma corte, cirurgia. né? Absolutamente, nenhuma cirurgia. A gente apenas aproxima uma bobina, né? Como se fosse dois alto-falantes, né? O alto-falante tem aquela bobina atrás dele, né? E essa bobina gera um pulso eletromagnético que no tecido cerebral ele gera uma onda elétrica. E aí, dependendo do local, da frequência com que a gente estimula, da profundidade, nós vamos obter diversos efeitos terapêuticos nesse processo. É uma técnica que vem sendo desenvolvida inicialmente lá na Inglaterra, ali nos anos 90, e que até recentemente ela não ganhou muito impulso dentro da medicina. Mas nós temos visto que nos últimos anos isso tem sido um pouco mais divulgado, tem sido mais aceito. No Brasil, a gente já tem uma previsão no CRM desde 2012. Então, já temos aí pelo menos uns 11 anos em que isso é definido como uma técnica terapêutica válida e aceita, não é nada experimental. Mas a gente ainda tem uma certa dificuldade em implementar isso pelas algumas características ali do procedimento. Mas ele também traz uma série de vantagens, e a gente pode falar um pouquinho sobre as indicações, né, como é que é feito e tudo mais. Eu ia te perguntar justamente isso, né? Para quem é indicado, que tipo de paciente pode receber esse tipo de procedimento que é uma novidade no Brasil, 11 anos ainda é um recorde de tempo ainda bastante recente, não se popularizou também por questões, né, de tecnologia mais cara nesse sentido, mas para quem que é esse tipo de procedimento, doutor? Hoje nós temos autorização no Brasil para indicar esse procedimento para depressão, para as alucinações auditivas em esquizofrenia e quando nós queremos fazer um planejamento terapêutico para neurocirurgias. Então, basicamente, essas são as indicações que são permitidas pelo CRM. Vamos lá então, depressão, esquizofrenia... alucinações auditivas. Alucinações auditivas, né? Que tipo de efeito prático, doutor, que isso tem nessas gamas? Bom, acho que o grande protótipo aí é a depressão. Talvez seja onde a gente tem mais pacientes que poderiam se beneficiar da técnica. O efeito, ele é similar aos remédios antidepressivos, né? Então, assim, ele tem um efeito similar, porém com algumas vantagens. Como um início de efeito mais rápido. A gente sabe que quando a pessoa tem um diagnóstico de depressão, o tempo de latência entre você começar a tomar um remédio e aquilo fazer o efeito pretendido, às vezes leva 4, 6 semanas. Né? Então, é uma coisa que demora um pouco mesmo. Naquelas depressões que são resistentes ao remédio, a estimulação magnética pode ser um auxiliar. Né? Caminhar com os dois ao mesmo tempo. Com os dois ao mesmo tempo. Um complemento do outro. E a grande vantagem da estimulação magnética é que você não tem o efeito colateral dos antidepressivos, né? Quando você usa ela isoladamente, claro. Nós sabemos que os antidepressivos eles ajudam,
nos sintomas da depressão, mas eles carregam consigo uma série de outros Porque é uma efeitos, né? uma invasão química, né, doutor? É. Questão que nos eletros já não tem. Não tem. Aquilo ali é um procedimento que a gente ataca diretamente o circuito cerebral que está, vamos dizer assim, funcionando pouco, né? E, então, aqueles efeitos dos remédios, tem alteração da libido, aumento de colesterol, alteração da atenção, muitas vezes, né? E a estimulação magnética, felizmente, não tem esse tipo de inconveniente, né? Ela tem as outras questões, né? Porque é um procedimento que, para funcionar, precisa que o paciente seja assíduo no tratamento, pelo menos nos primeiros dias e semanas. Então, a gente está falando de que você precisa receber as sessões todo dia ou 3 vezes por semana no mínimo. Cada sessão tem duração de 20 a 30 minutos. É rápido. É rápido. Não dói. É como se fosse alguém instalando um dedo ali não perto de você. Não tem anestesia também nesse caso? Não precisa. Pode ser que o paciente sinta no final da sessão uma certa sensação de dor de cabeça tensional, porque esse estímulo magnético acaba gerando uma contração muscular ali bem localizada. Isso pode causar esse desconforto. Mas, na maioria das vezes, um analgésico simples ou a própria continuidade do tratamento, isso passa, sabe? Não é nada que impeça o tratamento, assim, não. Nesses 11 anos que já tem atuação aqui no Brasil, o que o senhor pôde acompanhar de resultados, assim, de resultados até mais rápidos? A gente falava dessa questão de 6 semanas para os medicamentos. No caso desse, é um efeito imediato. O que o senhor tem colhido de análise junto com outros colegas médicos também a respeito dos resultados na prática? O que se vê, o que se lê, né, normalmente sobre isso, é que a partir da segunda semana de tratamento, nós já conseguimos observar, o paciente consegue observar um efeito prático ali do tratamento. Então, a gente ganha aí 2 a 4 semanas de tempo de tratamento, né, antes ali. Então, não é infrequente, do ponto de vista prático, o paciente às vezes começar com a estimulação ou junto de um remédio, a estimulação faz esse início do tratamento começar mais rápido e o remédio faz a terapia mais de longo prazo quando ela é necessária. Entendi. Então, às vezes, faz essa terapia combinada. Doutor, claro que a gente está falando de uma área bastante sensível, né, do organismo, o cérebro. Alguns aspectos dentro do cérebro são mais sensíveis do que outros. Te pergunto também, importante em saber isso, existe algum risco nesse tipo de procedimento? Não? É uma ótima pergunta. Existem algumas contraindicações, né? Pacientes que têm marca-passos ou qualquer aparelhos implantados sensíveis à energia eletromagnética não devem fazer, né? Então, porque pode alterar desregular, por exemplo. Isso, pode desregular, por exemplo. Né? Pacientes com histórico de epilepsia ou uma epilepsia não controlada é uma contraindicação relativa, porque você vai estar estimulando uma área cerebral e você pode inadvertidamente estimular a área que é responsável pela geração das crises. Isso foi um problema maior no começo da técnica, lá dos anos 90, quando ainda não se tinha muito bem a dosagem certa da estimulação. Então, se faziam estimulações às vezes muito fortes, uma carga muito alta, e esses pacientes tinham, sim, crises convulsivas. Mas desde que isso foi melhor estudado, é algo que ficou como risco teórico. Um exemplo, o próprio remédio antidepressivo, ele tem o risco de induzir convulsões. É algo que não se fala normalmente. Em toda a bula do remédio tem isso. Tem né? isso. Estima-se que o risco dos remédios antidepressivos em levar à convulsão, em quem nunca teve, é em torno de 0,4% a 0,8%. A estimulação magnética, esse risco, com os protocolos atuais, é em torno de 0,1%. Então, você vê que é menor do que o próprio remédio antidepressivo. Então, mas é um risco que, como aconteceu no passado, a gente obrigatoriamente... Estatisticamente, a gente precisa comentar com o paciente, e naqueles pacientes com histórico ou com epilepsia, a gente tende a não indicar a técnica e sugerir outras medidas. Fiquei até curioso agora em relação a essa frequência. Ela varia de paciente para paciente, de caso a caso, ou ele é um padrão, a frequência eletromagnética? Esse estímulo... perdão. É bem curioso, porque dependendo da frequência, a gente consegue ou estimular o cérebro ou inibi-lo. Entendi. Frequências baixas, de 1 até 5 Hz, ou seja, de 1 até 5 pulsos por segundo, geralmente são inibitórios. Acima de 5, geralmente acima de 10 até 20, até 30, são considerados estimulantes. Então, aí a gente consegue modular a nossa área,
que nós queremos com aquela área do cérebro de acordo com o estímulo. Vamos entrar nesse assunto então, já que o senhor deu o gancho, né? Que tipo de área no cérebro que costuma ser mais levado em conta desse tipo de procedimento? Você estava conversando antes de entrar no ar aqui, inclusive os sensores responsáveis pelos movimentos em alguns casos, né? Isso. No começo do tratamento, para nós dosarmos a intensidade do estímulo, a gente usa a resposta motora, ou seja, se a gente consegue induzir uma contração muscular no paciente. Então, a gente vai lá na área motora do cérebro da mão, faz um estímulo e vê a mão do paciente mexendo. Isso é fantástico. E a partir desse nível, a gente regula a nossa estimulação com base nesse nível, sabe? Para não ser nem de mais nem de menos, né? A gente quer um nível que leve a uma resposta do paciente. Mas cada área tem uma especificidade. Por exemplo, nas áreas frontais é onde é nosso alvo para depressão. Geralmente na área frontal esquerda, que é o lado dominante do cérebro da grande maioria das pessoas. Então nós vamos ali com a bobina próximo da área frontal, que fica ali próximo da nossa testa, né? É um pouquinho acima, e fazemos o estímulo para a depressão ali. Para outras modalidades terapêuticas, como reabilitação pós-AVC, hoje a gente tem uma linha de estudos para estimulação cognitiva em Alzheimer, são outras áreas. São áreas motoras, quando é para o AVC, ou áreas lá atrás, que são áreas parietais, quando é para o Alzheimer. Então a gente consegue vários resultados terapêuticos. Temos áreas para dor, temos áreas para equilíbrio, quando a gente usa o cerebelo. Então, assim, é uma gama muito grande. Nós estamos ainda na infância desse processo. Temos ainda no Brasil uma certa restrição regulatória, então a gente não consegue usar no ponto de vista prático para todas essas indicações, a não ser que seja em ambiente de pesquisa. Isso depende de pesquisa, de estudo ainda para ser regulamentado, em alguns casos? A gente precisa de uma regulamentação do CRM, né, para poder liberar para essas outras áreas. A resolução do CRM ainda é muito antiga, de 2012. Não foi revista. E na época, isso ainda não estava, essas outras aplicações para reabilitação pós-AVC, para a própria estimulação cognitiva do Alzheimer, para as ataxias, isso ainda não estava bem estudado. Eu acredito que em breve nós vamos ter uma revisão dessa leitura do CRM e imagino que a gente vai poder fazer do ponto de vista legal para essas outras aplicações também. Doutor, me corrija se eu estiver enganado também, mas eu acho que a estimulação transcraniana ela também pode servir em alguns casos como um complemento da própria fisioterapia, né, nessa reabilitação de movimentos, não? Sempre como complemento, nunca como uma solução. Como uma solução. Então, geralmente na reabilitação pós-AVC, o paciente faz a estimulação. Mas a físio tem a hidro e tal, e ele pode ter... ele faz antes a estimulação para fazer a físio. Então, o rendimento dele na fisioterapia é interessante. Pode potencializar, inclusive. Potencializar. E o curioso na reabilitação pós-AVC é que a estimulação magnética que a gente faz, na verdade, a gente inibe o lado bom. Porque o cérebro ele trabalha em equilíbrio. Isso. Quando você tem uma lesão de um lado, o outro lado tende a tomar conta e inibir ainda mais aquele que foi machucado. Então, a gente inibe o lado bom. Simplesmente mudando essa carga. Exatamente. A gente carga usa... mais baixa, mais alta. Isso, Vocês podem brincar, estamos falando brincar aqui, mas podem mudar essa carga conforme for o objetivo. É bem isso, é uma brincadeira interessante, a gente tem resultados, é seguro, né? Então acho que é uma técnica nova. Joinville agora não tinha até muito pouco tempo atrás, hoje nós temos aqui, além do Instituto Reais, nós temos mais um profissional que faz essa técnica, então é algo que está vindo, é uma alternativa para os pacientes. Hoje com depressão é uma alternativa interessante para quem não se adapta, não quer tomar remédio ou tem uma depressão refratária com dificuldade de tratar com remédio, então talvez essa seja o grande público que nós podemos ajudar hoje. Do ponto de vista profissional agora, o senhor como neurologista, é um desafio grande também, né? Se continuar se atualizando, estudando a técnica, estudando o aparelho, a aplicação. Nessas conversas com os seus colegas também neuros, como é que vocês estão percebendo essa evolução desse tipo de tratamento aqui no Brasil, já que é relativamente novo, hein?
Eu vejo que não só a estimulação magnética, mas a neuromodulação como um todo, né? Ou seja, tem várias outras técnicas de você neuromodular o cérebro, né? Você estimular o cérebro através de impulsos magnéticos ou elétricos, ela vem ganhando uma inércia muito grande. A gente vem ganhando um momento muito grande nesses últimos anos, por ser uma técnica muito interessante por isso, por não ter efeitos adversos, você não depender de usos de medicações que também te trazem outros problemas clínicos, sabe? Então, assim, claro que não é para todo mundo, claro. Não é uma técnica barata, mas existe um grupo de pacientes que se beneficia enormemente disso. Perfeito, perfeito. E tudo que é tabu, ele vai sendo derrubado com resultados também, né? Claro, essa com questão, certeza. você vai vendo o evoluir com esses pacientes, vai derrubando esses tabus. Para a gente fechar, doutor, o senhor falou, né? Não é uma técnica barata. Aqui em Joinville, uma cidade gigantesca, 600 mil habitantes, pouco mais, só 2 aparelhos aqui em Joinville, um com vocês no Instituto Reage. Não está no SUS ainda disponível, acho que em nenhum lugar do Brasil, imagino eu. Né? Não temos no SUS, nem temos ainda previsão, nada. Na saúde suplementar, tá? Isso aí não é coberto pelos planos. É bem específico mesmo com um neuro, né? Isso, infelizmente a gente não tem, esse acesso ainda é muito ruim. Para quem ficou curioso, para quem está passando por um problema desses que a gente citou aqui, como inclusive a depressão, para quem conhece alguém e queira, se interesse, né, acha que pode conversar com um profissional e ver se é o caso de iniciar esse tipo de tratamento, como é que faz para entrar em contato? Procura a clínica na Reage? Nós temos lá, né, a clínica, geralmente esse paciente com diagnóstico de depressão, ele é encaminhado pelo seu médico que está tratando para fazer estimulação, ou aquele que quiser se interessar diretamente pode entrar em contato conosco. Geralmente nós marcamos um encontro presencial para explicar, mostrar o aparelho, fazemos muitas vezes uma sessão para ele sentir como é. Muitos pacientes acham um pouco desconfortável e optam por não fazer, mas de uma maneira geral a maioria tolera muito bem, sem maiores problemas. Mas acho que vale a pena conhecer diretamente, ver como é e ver que é algo interessante, que é algo interessante mesmo. Né? Pô, legal demais. Mais uma. Nesse meu papel de entrevistador, a gente vai quase formando um vestibular, a gente vai aprendendo de tudo um pouquinho. Essa é nova para mim, doutor. Estimulação transcraniana, né? Eletromagnético ali, as ondas mexendo com essas áreas sensíveis do cérebro, estimulando movimentos. Fiquei imaginando aqui, tem o desenho animado clássico lá, quando o doutor dá uma marteladinha no joelho e movimenta a perna. É quase que isso em outra proporção, né? Porque ele mexe diretamente com o cérebro e sem encostar fisicamente, né? Nesse caso eu aperto o botão, ele mexe a perna. É isso, a tecnologia trabalhando a nosso favor. Dr. Vladimir Kummer, neurologista do Instituto Reage, mais uma vez conosco aqui no CBN. Boa tarde, CBN, dessa quarta-feira. Muito obrigado. Um grande abraço para todo o pessoal do Reage. Muito obrigado também.